estado aí. Sigo aqui com Taíque Carvalho falando sobre os dados do boletim da Covid-19, isso. O último boletim divulgado pela CESAB aponta que nas últimas 24 horas, 4.866 pessoas testaram positivo para o coronavírus aqui no estado, o que já totaliza 456.106 casos desde o começo da pandemia. Nas últimas 24 horas, 26 baianos morreram, já são 8.691 mortes. A parte positiva é que 435.556 pacientes se recuperaram, é o nosso bonequinho verde, mas os casos ativos continuam bem altos, 11.859. Média móvel de casos, hoje em alta de 20%, média móvel de mortes também em alta, 29%. E aí a taxa de ocupação de leitos de UTI, que também cresceu de ontem para hoje, 80% dos leitos na Bahia estão ocupados de UTI para adultos, a mesma porcentagem aqui de Salvador, 80% dos leitos da capital estão ocupados por pacientes com Covid-19. A gente segue falando sobre esse assunto. Vamos conversar agora ao vivo com o secretário estadual de Saúde, Fábio Vilas Boas. Ele está em Brasília porque ontem participou no lugar do governador Rui Costa de uma reunião com o Ministério da Saúde que divulgou o plano de imunização para a Covid-19. Oi, secretário, bom dia. Obrigada por mais uma vez estar aqui no JM. Bom dia, secretário, seja bem. Bom dia, Ricardo, Taíque, bom dia a todos. Secretário, o que você pode contar para a gente, então, de novidade que ficou acertado nessa reunião, claro, trazendo um recorte aqui para o nosso estado? Ontem nós tivemos o lançamento do Plano Nacional de Imunização para a Covid-19. Acho que o que mais podemos destacar foi o espírito que emanava ontem de todos. Governo federal, governos estaduais, representantes de municípios, todos envolvidos na palavra união. Essa, eu espero que venha a ser o sentimento que comande daqui para frente tudo isso, né? Nós tivemos aí semanas de disputas políticas que acabaram contaminando aspectos técnicos, atrasou o lançamento do programa, mas eu quero crer que isso já é uma página virada, já temos a declaração do governo federal de que a vacina Coronavac, que vai ser produzida pelo Butantan, vai fazer parte do Plano Nacional de Imunização. Então, essa disputa política, espero que tenha acabado e que nós possamos continuar daqui dentro de um aspecto técnico. Para a Bahia, nós já temos desenhado o fluxo de distribuição de vacinas, nós temos já um plano micro-regional de distribuição para cada uma das 417 cidades do estado. Deveríamos começar a receber essas vacinas a partir do momento que elas estejam aprovadas pela Anvisa. Hoje nós não temos vacinas aprovadas pela Anvisa, é preciso destacar isso. Nós não temos sequer vacinas submetidas a pedido de aprovação emergencial no Ministério da Saúde. No entanto, isso deverá acontecer ao longo dos próximos dias. Nós também estamos monitorando as aprovações regulatórias nos países da Europa, Estados Unidos, Canadá, Coreia do Sul, para que, mediante aprovação nessas agências internacionais bem reputadas, possamos fazer um pedido de aprovação também emergencial no país. Secretário, bom, o senhor nos conta que já existe este plano desenhado, né, de distribuição micro-regional e do ponto de vista macro, nosso estado tem um papel importante, terá um protagonismo, vai funcionar como uma espécie de um hub distribuindo a vacina para outras regiões, para outros estados também, certo? Correto. Essa será uma vacinação um pouco diferente das demais que nós tivemos ao longo dos últimos anos. A expectativa é tentar vacinar praticamente toda a população brasileira. Isso começará a partir de grupos prioritários, 4 grupos foram definidos, e as vacinas vão ser distribuídas tanto através das companhias aéreas que se ofereceram gratuitamente para fazer esse serviço, quanto das empresas de transporte rodoviário, e onde não houver, será feito pelas Forças Armadas, Aeronáutica e Exército. E a Bahia vai ficar responsável por ser um polo de distribuição aqui para o estado, para Sergipe,
e para outras regiões mediante o fluxo de chegada dessas vacinas. Todo esse programa ele está baseado numa projeção de recebimento de doses de vários fornecedores. Ele pode sofrer alterações tanto para mais rápido como para mais lento, dependendo do cumprimento do fornecimento. Então, por exemplo, se a vacina da AstraZeneca Oxford tiver algum problema, já teve agora, tiver algum problema e não conseguir ser entregue para o mundo na velocidade que nós estamos antecipando, nós teremos atraso. Por outro lado, se a vacina russa, que dia 5 de janeiro começa a ser produzida no Brasil, isso é uma notícia muito importante, ela começa a ser fabricada, o seu insumo farmacológico ativo, a vacina propriamente dita, começa a ser produzida pelos russos em parceria com o laboratório brasileiro União Química no dia 5 de janeiro. Se essa vacina vier a ser aprovada pela Anvisa, a partir do momento que ela for aprovada, é possível dar uma acelerada muito grande no programa de vacinação, possivelmente até encurtando as fases que estão previstas para 30... Exatamente, essa é a nossa expectativa. Eu queria pedir a sua licença, secretário, para a gente acompanhar o depoimento de um enfermeiro lá dos Estados Unidos, porque já tem brasileiro tomando a vacina, né? Baiano, né? Fora aqui do nosso país. Bruno Politano, que trabalha em um hospital nos Estados Unidos, recebeu a vacina contra a Covid-19. Ele mandou uma mensagem para a gente contando essa experiência. Vamos acompanhar. Eu sou um dos nurse practitioners que trabalha aqui no hospital. É uma área de enfermagem que é avançada, um curso avançado nos Estados Unidos que ainda não temos no Brasil, mas permite com que eu possa prescrever e tomar conta de pacientes e fazer procedimentos emergenciais, especialmente nas unidades intensivas aqui do hospital. Eu trabalho aqui nesse hospital já tem 2 anos e meio, quase 3 anos, e tenho experimentado a Covid-19 praticamente todos os dias que eu trabalho. E queria dizer a importância da vacina. Eu tomei a vacina, não tenho nenhum efeito colateral, tudo está bem, tudo está ótimo. E queria incentivar o meu povo brasileiro, o meu povo baiano, aos Estados Unidos e ao mundo todo que façam o mesmo. Porque a pandemia, infelizmente, não vai ficar melhor, a não ser que a gente tome os cuidados necessários. Nós estamos prontos, queremos muito curtir o Natal, queremos voltar àquela vida que nós tínhamos antes, mas precisamos continuar a fazer o que precisa ser feito, o distanciamento, as máscaras, lavar as mãos. E queria muito incentivar todos vocês que estão ouvindo essa mensagem. Eu, infelizmente, cuido muito desses pacientes, já vi muitos sofrendo, os olhos de sofrimento, de sem conseguir respirar, e eu não queria ver mais. Se eu pudesse ter essa escolha de não poder mais ver pessoas nessa situação, seria maravilhoso. E eu sei que a vacina é muito eficaz, assim como qualquer outra vacina. Tem sempre riscos, né, gente? Mas os riscos são mínimos, a eficácia é muito alta. O risco de tomar vacina é muito menor do que ter a própria Covid. Então, por favor, vamos espalhar esse vídeo, vamos tomar essa vacina e vamos enfrentar essa Covid juntos, que precisamos terminar essa pandemia assim que possível. Um grande abraço, beijos para todos e espero que todos tenham um Feliz Natal e um bom Ano Novo. Abraço. Um abraço, é o que a gente espera também, né? Esse estímulo aí. Ouvimos então o depoimento desse enfermeiro baiano já vacinado nos Estados Unidos. Os Estados Unidos que começou a imunizar essa semana, secretário, segunda-feira. Queria que o senhor trouxesse detalhes. Então, o senhor citou aí a data, 5 de janeiro de 2021, em relação à vacina russa. Como é que está essa expectativa? Excelente esse depoimento. É muito bacana viver esse momento da humanidade, está enfrentando uma pandemia em menos de um ano, ter diagnosticado a causa, estudado a doença e colocado em produção uma vacina. Isso é um fenômeno para ser marcado para a história do nosso planeta. A notícia boa que nós temos é que nós temos 2 vacinas que estarão sendo produzidas no Brasil. A vacina de Butantan, ela está, nesse momento, sendo feito o envase. A vacina chega da China e ela é formulada e envasada nos frascos ampola, lá em São Paulo. Então, nós temos já a vacina no país.
A vacina Sputnik V, o Instituto Gamaleya da Rússia fez um acordo com a União Química, que é um dos maiores laboratórios farmacêuticos do país, que tem uma planta de biotecnologia, uma das únicas plantas de biotecnologia do país, praticamente obsoleta lá, a 27 quilômetros de Brasília. E essa planta vai ser dedicada inteiramente à produção da vacina em si. Essa vacina vai começar dia 5, os russos semana que vem estarão lá para fazer os ajustes. Ela vai ser produzida em Brasília, vai ser transportada em avião para duas fábricas desse mesmo grupo em São Paulo, onde serão envasadas e armazenadas. Se o Brasil aprovar a vacina, logo ela começa a ser distribuída. Se o Brasil retardar, ainda mantendo a exigência de um estudo clínico com brasileiros, que deverá demorar aí pelo menos 60 dias para poder ser concluído, eles irão exportar a vacina para outros países do mundo. Então, nós teremos uma situação muito constrangedora de a vacina estar sendo produzida no Brasil, aplicada em outros países, e sem ter acesso. Eu acho que essa situação vai gerar um desconforto e talvez ajude a sensibilizar a Anvisa a fazer algum processo excepcional de aprovação mais acelerado. Tomara, viu, secretário? E serão necessárias 2 doses dessa vacina? Também 2 doses. Todas as vacinas são 2 doses. A vacina da AstraZeneca Oxford, que teve um resultado considerado inferior às demais, com as suas 2 doses, está agora avaliando um novo protocolo usando a vacina russa. Eles estão propondo fazer uma dose com a vacina de Oxford, que é um vírus de chimpanzé, e outra dose com a vacina russa, que é um adenovírus, é um vírus de resfriado comum de ser humano, e com isso esperar chegar a mais de 90%, como todas as demais vacinas chegaram. Secretário, eu queria voltar aos planos de imunização. Falamos há pouco que o nacional foi lançado ontem, apresentado, estabelecendo 4 grupos prioritários. Falando do plano estadual, esses grupos serão mantidos, outros poderão ser incorporados. Eu queria que você detalhasse um pouco mais a respeito. Nós lutamos muito para que o Brasil não se separasse do PNI. Nós, secretários, trabalhamos muito nos bastidores nos últimos dias para fazer com que acabasse essa disputa política e não houvesse um Estado privilegiado em detrimento de outros. Então, nós vamos seguir o PNI. O que o governador Rui Costa já anunciou e reiterou, ele pode oferecer aos baianos uma quantidade suplementar de vacina. Essa vacina será a vacina Sputnik V. O consórcio do Nordeste ontem reuniu-se também com o embaixador russo e com os fabricantes ontem à noite. Eu participei da reunião para que, caso o fluxo de vacinas, caso a quantidade de vacinas que venha a ser oferecida no primeiro momento seja considerada por nós abaixo do que poderíamos oferecer, nós possamos adquirir diretamente a vacina e oferecer à população baiana. Eu gostaria de ressaltar para a população, porque as pessoas estão vendo falar aí de vacina e estão achando que acabou a pandemia. Mesmo que a gente comece a vacinar a população aí em fevereiro, são 16 meses para vacinar o país inteiro, 4 meses para vacinar os grupos prioritários. Se começarmos em fevereiro, vai ser 1 mês vacinando apenas profissionais de saúde, pessoas com mais de 70 anos e grupos muito restritos, para depois passar a pessoas com mais de 60 anos, para depois passar para outros grupos. A população geral, assim, mais jovem, mais rígida, sem problemas, e é essa que está indo para a rua hoje sem máscara, sem preocupação, destemidos, essa população não vai ser vacinada antes do 2º semestre do ano que vem.
Eu quero fazer um alerta à população, principalmente quem tem aí abaixo de 60 anos, não tem nenhuma doença, que não há perspectiva de receber a vacina, nem paga, antes do segundo semestre de 2021. Portanto, nós vamos precisar manter todas as regras que todo mundo já conhece até junho do ano que vem. Por quê? Porque, embora nós iremos proteger os mais vulneráveis, os mais velhos, os mais frágeis, aqueles mais jovens hoje estão sendo acometidos. Tem gente morrendo com 30 anos de Covid. E, infelizmente, a gente não tem condição de vacinar todo mundo de vez. É preciso fazer esse escalonamento. Secretário, quero reforçar essa fala, que é super importante. Então, o senhor trouxe a estimativa para vacinar toda a população brasileira em 16 meses e reforçou esse tempo até o primeiro semestre de 2021 com todos os cuidados. Existe uma estimativa exata para vacinar todos os baianos? Já se tem esse número? Os baianos seguirão o mesmo fluxo. Nós iremos vacinar proporcionalmente os grupos definidos nas quatro. Então, mesmo que seja um número menor de pessoas em cada fase, o tempo, o cronograma para o Brasil inteiro é o mesmo. No Brasil inteiro, antes de julho de 2021, nós não teremos pessoas, por exemplo, de 20 anos, sem doenças, sendo vacinadas dentro do programa do governo. E como também o governo não vai autorizar que seja comercializada a vacina, paga, dentro do território brasileiro, enquanto não forem vacinadas todas as pessoas, essa população não vai ser vacinada antes do final do primeiro semestre de 2021. Obrigada, secretário. Conversamos ao vivo, então, com o secretário estadual de Saúde, Fábio Vilas Boas, que falou com a gente lá de Brasília, onde ele participou ontem dessa reunião tão importante com o Ministério da Saúde e trouxe detalhes do plano de imunização. Obrigada, um abraço para o senhor. Obrigado, secretário. Obrigado. Bom dia. Trouxe notícias animadoras. Agora lembra também cuidados mantidos até pelo menos julho do ano que vem, né, Thaíque? Exatamente. A gente segue falando, então, da Covid-19, né, Ricardo? Exato. Quero contar que o decreto que suspende as aulas nas redes públicas